Muito bom dia, agronegócio! Hoje é sexta-feira, 29 de abril de 2022, 8 horas 48 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado aqui pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo nosso noticiasagricolas.com.br, as primeiras e principais notícias da manhã dessa sexta-feira, para que vocês sejam todos os produtores rurais mais bem informados do Brasil, certo? E já começamos lembrando você que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Informações o tempo todo para que você fique por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Mais do que isso, Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, responsável ali por ajudar a responder os seus comentários, a responder as suas dúvidas, as suas perguntas e me ajudar aí nessa conexão com vocês, tá certo? Os canais de comunicação estão abertos no Instagram e também no YouTube, então fiquem à vontade para participar, para perguntar. A gente quer realmente ouvir vocês. E hoje, já em mais alguns minutinhos, estará conosco Carlos Cogo, diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, para falarmos sobre os preços das commodities, sobre como a gente tem visto isso influenciar no mercado macroeconômico, né, na macroeconomia de uma forma geral, da mesma forma que a recíproca é verdadeira, a macroeconomia, o mercado financeiro impactando muito o setor do agronegócio e o andamento das commodities agrícolas e como tudo isso está impactando a inflação e a segurança alimentar. A gente precisa entender e a gente está de olho nisso, tá certo? Então, já Carlos Cogo estará conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Uma grande honra para este programa receber este grande profissional, um especialista renomado, né? O Vander, bom dia, manda um abraço para o agro de Campos Novos Paulista. Um abraço para o agro todo de Campos Novos Paulista, obrigada, viu? O Elvis também nos mandando bom dia, lá de São Paulo, capital. Dona Neuza, da Zona Leste de São Paulo, bom dia, hein? Bom dia, soja chega a R$200, me pergunta o Davi. Davi, já estamos testando essa semana novamente os R$200 por saca nos portos, hein? Então, atenção, veja a oportunidade, veja se ela é boa para ti e vambora. Olha só, antes da gente chamar o Carlos Cogo, eu quero só passar os preços da soja para vocês rapidinho. O Carlos Cogo já está aqui na espera conosco. Hoje é um dia de novas altas para os preços da soja. O maio tem $17,27 por bushel, tem 21 pontos de ganho. O julho, $16,95, subindo 10 pontos e meio. O agosto, 16,43, também com 10 pontos e meio de alta. O setembro, perdão, com $15,70, alta de 11 pontos. Sobem ainda os preços do milho de forma bem mais tímida e também o trigo, não tão tímida, mas não tão forte quanto a soja sobe na Bolsa de Chicago neste momento. Bom, senhoras e senhores, vamos, portanto, começar a chamar para esta conversa Carlos Cogo, diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, já conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, no Notícias Agrícolas. Cogo, que prazer receber você aqui. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Prazer é meu também. Infelizmente, eu não consigo participar como gostaria, mas quando posso é uma grande honra. Mas você viu, né, Cogo? A gente já criou um produto aqui novo, o Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado. Aí a gente consegue captar a nossa audiência também das redes sociais. E aí a gente achou um horário para ter você aqui conosco. Para nós é um prazer. Obrigada, viu? Tá bom, que é nada. O prazer é nosso. Cogo, por que eu te chamei, né? Porque você tem sempre essa visão macro, que eu acho completamente importante do produtor entender. E nesse momento o que nós temos visto é a volatilidade entre as commodities agrícolas se intensificando, a questão da oferta de alimentos ainda preocupando, e isso tudo vem brindando o processo inflacionário global. Todas essas ações e todas essas variáveis estão realmente conectadas e ainda vão andar muito juntas pelos próximos meses? Sim, a resposta é sim. Essas variáveis vão andar juntas ainda por um período que a gente pode chamar de um período indeterminado. Nós temos uma situação, Carla, o caso da guerra, ele é um caso que veio apenas a se somar. A gente não pode agora colocar todo esse problema em cima do conflito, né? É óbvio que a invasão da Rússia na Ucrânia é uma primeira guerra global de fato, né? É o acontecimento mais assim, importante desde a queda do Muro de Berlim. Mas, na verdade, o conflito não é a causa
dessa crise global atual de preços de alimentos, né? Os preços de alimentos eles já vêm em alta desde lá do início da pandemia, quando começamos a ter problemas de logísticas, e aí nesse período de 2020, 2021, se causou um equilíbrio enorme no mercado, né? Conforme foi ocorrendo a reabertura das economias, a demanda vinha se reaquecendo, retomando, entrou um choque de capacidade de oferta super reduzido no mercado. Isso tudo foi travado por vários gargalos de logística e de produção, fábricas paralisadas por Covid. Até hoje temos fábricas indianas, chinesas paralisadas, falta de navios, falta de containers. E tudo isso realmente levou a essa situação atual que nós estamos vendo. É uma coisa inusitada, Estados Unidos com uma inflação de 8,8% ao ano, o Brasil ainda com uma inflação anualizada na casa dos 8 a 9% ao ano também. A própria Europa, a zona do euro, com uma inflação acima de 4% ao ano, que é muito alto para parâmetros europeus e parâmetros norte-americanos, né? E além disso, para finalizar esse comentário inicial, a gente teve muito dinheiro injetado no mercado, né? Por exemplo, os Estados Unidos colocaram no mercado 6 trilhões de dólares como estímulos, né? Fontes de estímulo para a economia. Isso é equivalente a 26% do PIB dos Estados Unidos. O Brasil colocou 12% do PIB através da ajuda emergencial e outros recursos, FGTS. O Japão foi recordista, colocou 54% do PIB de estímulos monetários. Então, tudo isso acabou gerando esse processo inflacionário. Esse processo inflacionário de alimentos ele é realmente globalizado. Não há nenhum motivo para a gente chegar no supermercado e dizer que os alimentos estão em alta aqui no Brasil, porque o Brasil é um produtor de alimentos. Não, os alimentos estão em alta onde se produz alimento, onde se consome alimento, onde se importa alimento, onde se exporta alimento. Fogo, o Rafael Lima nos pergunta: nós já podemos afirmar e apontar que estamos num novo ciclo de alta das commodities, ou aquele ciclo, né, como você citou, a gente já vem falando disso desde o início da pandemia, e você pontuou isso várias vezes no Notícias Agrícolas. É um ciclo de alta, é um ciclo claro de alta. Esse ciclo continua ou trata-se de um novo momento? A gente precisa tratar isso ainda como um momento, embora possa parecer um momento bastante prolongado para chamar de ciclo. Eu prefiro ainda não chamar de ciclo de alta de commodities. Agora, o que a gente já começa a perceber é que essa duração desse período de preços em patamares elevados pode ser muito mais duradouro do que se imaginava, né? Eu acho que o primeiro fato relacionado a isso é que, no caso da Covid, por exemplo, aqui no Brasil a situação felizmente está começando a ficar sob controle. Nós temos um recrudescimento do problema agora em pontos importantes, como o caso que está acontecendo agora em Xangai, lockdown em Xangai, toda essa polêmica em Beijing, em Pequim também, onde pode acionar um lockdown de novo, portos chineses superlotados, sem capacidade de embarcar, desembarcar. Aí também isso acontece nos portos da região do Mar Negro. O que a gente está vendo é que esse patamar elevado de cotações de oleaginosas, grãos, açúcar, trigo, lácteos, carnes, ele deve realmente se prolongar por um bom tempo. Mas eu acho que agora a grande questão já não é mais tratar do tema de ciclo, super ciclo, novo ciclo. O que está se observando é que provavelmente a gente está partindo para um novo patamar de custos, e isso talvez seja um vetor diferente, ou seja, talvez mesmo passado tudo isso, passada a pandemia solucionada globalmente, a gente vai ter uma situação nova de custos. A gente tem vários exemplos disso. Os chineses, por exemplo, afirmando que não pretendem mais vender para a América do Sul ou para a América do Norte ou outros destinos defensivos baratos, como se vendia glifosato há 2, 3 anos atrás, né, a valores muito mais baixos que os atuais. A questão da divisão que vai acontecer depois da guerra, de blocos políticos, Rússia, China versus OTAN, União Europeia, Estados Unidos. Isso tudo pode tratar, nós estamos passando por um momento também para lembrar que nós estamos em alta no preço da energia em nível global,
dessas tentativas de mudança de matrizes energéticas, de carvão para gás natural, do gás natural na Europa querendo sair do gás natural que depende da Rússia para outra matriz energética, examinando outras alternativas, né? Fotovoltaica, até mesmo energia nuclear. Todos esses movimentos, na verdade, eles vão criar patamares novos de custos. A gente já está vendo isso em vários setores onde os custos de insumos, de matérias-primas, não estão cedendo mais, mesmo com uma retomada de produção por parte dos países fabricantes. Então, talvez o que a gente está chamando de super ciclo, ciclo de alta de commodities, seja um ciclo de persistente de alta de custos. E isso, obviamente, vai levar a preços, patamares mais altos de todas as commodities agrícolas. Então, esse somatório todo provavelmente vai levar as commodities agrícolas para outras médias de preço muito superiores às vistas antes da pandemia. Eu acho que esse sim, o raciocínio nesse momento é o mais adequado, até porque, para finalizar de novo, eu acho que todo mundo já tem certeza que essa guerra dura bastante. Era uma guerra que eu, pelo menos, julgava que ia durar, sei lá, 48 horas, 72 horas, a Rússia ia esmagar a Ucrânia, tomar Kiev, e a situação voltaria a uma certa normalidade, né? Não, a gente já está agora vendo uma guerra endêmica, onde está se criando já um suporte de armamento dentro da Ucrânia para continuar combatendo. A Rússia parece já estar cansada do conflito, está sofrendo baixas, e isso vai criar regiões de milícia, umas controladas pela Rússia, outras controladas pela Ucrânia. Isso pode ser virar o que aconteceu com a Síria alguns anos atrás, o que aconteceu com a Chechênia, com o Afeganistão, e perdurar por muito tempo. E aí a crise vai se prolongando, a situação de suprimento de commodities, de insumos vai se prolongando também, e os preços vão continuar se situando em patamares elevados. O problema disso tudo é que, para o produtor agrícola brasileiro, é que os custos também poderão seguir em patamares elevados. E à medida em que ele tem custos em patamares elevados, ele tem uma dificuldade de ampliar a sua oferta, abrindo novas áreas ou convertendo, revertendo novas áreas, né, Kogo, ou investindo mais em tecnologia para aumentar a sua produtividade. Esse raciocínio faz sentido realmente o nosso potencial de aumento de oferta global de alimentos acaba ficando limitado por conta desses custos muito altos? Faz sentido, sim, mas primeiro a gente tem que pensar o seguinte: o aumento de custos, ele também, assim como a inflação de alimentos, ele também é um aumento de custos em nível global. Então, aquele Certo. país que tiver, né, o menor impacto desse aumento de custos na sua rentabilidade, vamos pegar um exemplo da soja, né? A soja vai deixar uma margem muito menor do que deixou eu estou falando já em 22, 23, do que deixou em 21, 22, que está colhendo agora, e em 20, 21. Menor, mas ainda dentro da média da última década. Já os Estados Unidos, por exemplo, tanto na soja como no milho, estão com as menores margens dos últimos 20 anos. Então, aqueles que tiverem margens ainda positivas vão conseguir continuar crescendo. Agora, eu concordo com uma primeira ideia de que o nosso ritmo de expansão ele vai ser mais moderado. Nós mesmos na consultoria, nós estamos prevendo uma área plantada de grãos para a próxima temporada de 75,3 milhões de hectares, seria um aumento de mais ou menos 1,5 milhão de hectares em relação ao que foi plantado, né, nessa safra atual, e é bem abaixo do ritmo visto nos últimos anos. A gente vinha crescendo ao redor aí de 2,3, 2,4% de área Exato. ao ano. Então, a coisa vai andar num ritmo, pelo menos nesse primeiro momento, é certo que a coisa vai andar num ritmo menor e vai também afetar já de imediato a questão de investimentos, né? A questão de maquinário, silo, pivôs de irrigação. Nós temos que lembrar que, ao mesmo tempo, nós estamos tendo em alguns países, não em todos, outros já estão discutindo esse tema também, mas aqui já está se praticando isso, que é um forte aumento da taxa de juro. E um forte aumento da taxa de juro é um inibidor de investimento. E isso não está acontecendo só no Brasil, né, Kogo? Inclusive, você recebeu uma pergunta aqui bastante interessante. Eu vou abrir aqui para você, a gente recebeu pelo YouTube, do Kleber.
Kleber Eduardo. Caso os Estados Unidos aumentem mais a taxa de juros mais do que o esperado, o dólar no Brasil pode subir forte e elevar o preço da soja, mas aí te pergunto, o preço de todos os nossos produtos, Couto? Exatamente, o Kleber está correto, é exatamente esse seria o comentário complementar nosso. Isso que está sendo ventilado hoje há muito tempo nos Estados Unidos, só que agora parece que está ficando muito mais perto de se concretizar e, ao mesmo tempo, deve ocorrer na Europa, que é um aumento de taxa de juros, a Europa que pratica juros tão baixos quanto os Estados Unidos, realmente poderia novamente puxar o dólar para cima, bem puxado, claro, elevaria os preços das commodities no Brasil, como soja, milho, trigo, etc., mas, por consequência, também aumentaria novamente ainda mais o nível de custos. Kogo, tem algum setor ou acho que setor, quando a gente fala de custo de produção e olhar para os fertilizantes com a continuidade da guerra, ela traz bastante preocupação, já já a gente pode falar sobre isso, mas existe algum produto que te traz mais preocupação nesse momento? Ou é soja, ou é milho, ou é trigo, ou é uma combinação? Nós temos visto o mercado de óleos vegetais completamente volátil também, o mercado de farelo também volátil. Tem algum produto, quando a gente olha para o agronegócio mundial, que te traga mais preocupação nesse momento? Não, realmente eu não tenho nenhuma dúvida sobre essa resposta, é trigo, obviamente, até porque assim como o Brasil não é um player importante em trigo, né? A gente vem aproveitando esse momento para expandir a área de trigo. O Brasil tem uma área muito grande de potencial para a expansão do trigo, mas só para o pessoal que está nos assistindo ter uma ideia, né? O trigo ele equivale hoje a 20% das calorias em nível global. Não é pouca coisa, é o segundo grão mais produzido no mundo atrás do milho, né? O milho você tem 1,2 bilhão de toneladas, o trigo você tem aí na casa de 780 milhões de toneladas. Vou dar um exemplo, por exemplo, a questão da África, tá? A África importa 85% dos alimentos, inclusive é um grande importador do Brasil. 33% de tudo que a África importa, não de trigo, de alimentos, tudo, vem da Rússia e da Ucrânia. Então, essa questão do trigo, onde eles têm, dependendo do ano, 25% a 30% do fornecimento global, e que vai atingir várias economias, inclusive economias frágeis, como as economias africanas, que têm déficit alimentar, que têm dificuldade de acesso a alimentos, vai causar uma ruptura muito grande, né? A guerra da Ucrânia afetou 25% do comércio mundial de trigo e 20% do comércio global de milho, né? E 12% de todas as calorias comercializadas globalmente. Não é pouco. Preocupa muito, não tem uma solução de curto prazo. O que a gente está vendo? Países vetando exportações. A gente viu agora essa semana a Tailândia, né, bloqueando exportações de óleo de palma. A gente está vendo países vetando exportações de trigo, ver os grandes compradores de trigo tentando realocar suas compras de outra origem. Mas mesmo que a gente vá usando os estoques, essa realocação de origens para suprir os mercados não é fácil assim. Claro, ela é mais fácil nos grãos do que, por exemplo, em fertilizantes, mas não é fácil. Então, a gente já começou a criar problemas de suprimento de alimentos para várias economias. Claro que as mais frágeis são as mais atingidas, né? As africanas, as latino-americanas e assim por diante. Então, sim, nós temos um grande problema e o primeiro de todos, sem nenhuma dúvida, porque é um alimento básico em nível global, é o trigo. E é tão interessante que quando a gente pensa justamente nessa condição que você destacou, né, Kogo, da gente pensar num primeiro momento que essa guerra poderia durar algumas horas, alguns dias, a gente já está com mais de 2 meses, e me parece que o fim desse conflito está cada vez mais distante, né? O presidente ucraniano não cede, diz que vão até o último homem na Ucrânia. O Vladimir Putin diz: não testem a minha paciência, porque tenho aqui armas nucleares e posso utilizar. Quer dizer, isso também, ao lado de outros fatores, como é o caso do crescimento econômico da China, que é um fator que também traz muito questionamento nesse momento, ali no macro cenário, tudo isso vai gerando muita incerteza, muita insegurança e muita nebulosidade nas projeções, né? Isso também acaba atrapalhando os planejamentos e os investimentos, não?
Ah, com certeza, não tem nenhuma dúvida. É um efeito dominó, é um processo de cadeia. Agora, nesse momento, eu também já fico com a mesma convicção de que a guerra pode durar meses, quiçá anos. Já não pode mais falar nisso, porque o que se viu foi uma Rússia com toda a sua estratégia equivocada, né, e perdida, e agora também não totalmente, mas com grande parte das suas transações financeiras desconectadas do SWIFT, né, do Sistema Internacional de Transações Financeiras. Não é tudo, é em torno de 85%, mas ela fica alijada de receber em dólares e euros e também de exportar e manter a sua economia interna funcionando, já está com a inflação na casa acima dos 50%, já deve passar de 100%, o rublo se desvalorizando. Então, e mesmo que uma coisa importante também que a gente sempre fala em palestra, em live, é que ainda supondo uma hipótese muito otimista, né, que a guerra acabasse, por exemplo, semana que vem, o pós-guerra ele não seria tranquilo. A Rússia seguiria com sanções econômicas, seguiria desconectado do SWIFT, sem acessar suas reservas, dos 600 bilhões de dólares que ela tem de reserva, 320 bilhões de dólares estão depositados em euros ou em dólares, em países onde ela não tem mais acesso a essas reservas. Então, esse pós-guerra, ainda que acontecesse agora iminentemente, logo, logo, ele continuaria trazendo os reflexos similares aos atuais, né? Mas mesmo assim, eu não acredito que vai encerrar logo, infelizmente. Isso vai se arrastar e vai criar um sistema onde esses dois países que são importantes no contexto de grãos, de insumos, de petróleo, de energia, fiquem aí à deriva do mercado global e o mercado global tentando se reorganizar para consertar todo esse estrago deixado e ainda sob a ameaça de que possam se tomar atitudes mais drásticas e piores do que as que já foram tomadas, né? E Kogo, o mercado me parece que estava esperando que uma safra, saudável, cheia do hemisfério norte, pudesse vir para começar a equilibrar, pelo menos começar a equilibrar as relações entre oferta e demanda. Mas nos Estados Unidos o plantio começa com certa preocupação, excesso de chuvas em alguns pontos do Corn Belt, falta delas em outros. Como é que você está avaliando esse início da temporada 2022-23, Kogo, não só para os Estados Unidos, mas para o hemisfério norte de uma forma geral, até porque a China também está tendo problemas, por exemplo, né? Primeiro, eu até prefiro, nesse momento, pensar numa safra normal, até porque os Estados Unidos, como todo mundo sabe, tem uma frota de maquinária agrícola muito grande, talvez a relação frota-hectare, pelo que a gente tem de comparativo aqui na consultoria, é a melhor do mundo. Então, eles têm capacidade de retomar um plantio rapidamente, acelerar. Então, vamos pensar numa safra normal. O problema é que mesmo uma safra normal, o que seria a safra normal? 125 milhões de toneladas de soja, 360 milhões de toneladas de milho, não é suficiente para recompor estoques globais e vai ficar ainda mais limitado o estoque global final de passagem para a próxima temporada, e isso vai continuar criando um fortalecimento das cotações futuras. Então, uma safra do hemisfério norte, também incluindo a China, que não tem grandes capacidades de expansão, incluindo o próprio Canadá também, que tem mais relevância no trigo, e incluindo os Estados Unidos, não terá capacidade de recompor isso. Nós vamos ficar ainda na expectativa da próxima temporada da América do Sul, que também tem aí, como vocês mesmos estão sempre reportando e relatando muito bem com entrevistas, etc., esse risco adicional de novamente, pelo terceiro ano seguido, a gente ter que conviver na América do Sul com laninha. E você acha que, como é que você está vendo essa questão do Laninha, Kogo? É uma preocupação já muito factível e a gente tem que ter atenção a isso, e isso vai intensificar essas preocupações e essa volatilidade muito forte no mercado? Não vai ser precificado nesse momento, mas essa preocupação Tá. já existe no produtor, ele já está preocupado com isso. Pega o caso do Paraná, pega o caso do Rio Grande do Sul, o próprio sul do Mato Grosso do Sul. São regiões que já sofreram uma ou duas vezes seguidas, duas quebras de safra. Uma quebra de safra é insuportável, duas quebras de safra são completamente insuportáveis, três quebras de safra eu não tenho termo para usar
para 3 quebras sucessivas de safras. É uma situação muito difícil. Tirando fora todo o prejuízo também que o produtor já teve, poderia ter no futuro, tem a questão de que essas quebras se sucedendo uma a outra vão diminuindo a capacidade produtiva da América do Sul, né? Lembrando que essas quebras têm atingido também duramente a Argentina, que teve quebra forte no milho e na soja, e tem atingido também o Paraguai, que é um player importante, o Uruguai também. Então, isso tudo vai entrando para a conta e criando mais déficit de oferta em nível global. Kogo, você, na sua experiência, você já tinha presenciado um momento como esse, onde a gente tem esses custos generalizadamente altos para todos os produtores mundo afora, essa preocupação com o clima em muitos países produtores importantes no contexto mundial, essa costura de tantas preocupações, você já tinha vivenciado um momento como esse? Não, eu tenho 31 anos de consultoria e ainda mais 7 de governo, né? Quando eu estive no Ministério da Agricultura. Pois é. Assim, com este formato, somatório, eu acho que melhor reflete a opinião de um consultor amigo meu que diz o seguinte: nós temos uma coisa que é a tempestade perfeita. Essa que está acontecendo agora é a tempestade depois da tempestade perfeita, ou seja, Meu realmente é Deus. uma combinação absurda de situações simultâneas. A última grande alta de commodities, mas também de custos e de insumos, foi em 2008, na crise financeira global, onde os fertilizantes atingiram o máximo de 10 anos, 20 anos também, que está acontecendo agora de novo, né? Só que agora nós temos uma alta de fertilizantes, de insumos, nós temos uma alta de minérios, nós temos uma alta de carvão, de níquel, de Isso. alumínio, de energia, de gás natural, de petróleo. Quer dizer, de embalagens, de fretes marítimos, de logística, de frete interno. É uma situação completamente generalizada. Falta de produtos, falta de componentes para manter a produção, falta de matérias-primas. Então, não é só alta de preço. É isso que, por exemplo, eu tenho falado muito nessa questão de fertilizantes. Agora o problema já não é mais a alta de preço. A alta de preço já está incorporada no conjunto de problemas. Agora é o risco ainda iminente de se ter uma escassez. Isso sim eu nunca vi, porque eu já vi muitas altas assim pontuais de fertilizantes. Uma delas, a última, foi em 2008, realmente foi muito forte, foi quase tão forte como o atual, mas não houve falta, é diferente. Houve uma especulação imobiliária e de derivativos, etc. Sim. Tudo explodiu. Agora não. Agora nós estamos falando de alta com problema de risco de falta do produto que está em alta. E isso realmente é bem inusitado. É, e o produtor fica muito receoso para tomar suas decisões diante de um quadro desse. Kogo, para a gente concluir a nossa conversa dessa manhã, como sempre, muito rica, né, muito completa, a gente consegue dar alguma orientação para o produtor nesse momento? Olha, tenha atenção a isso, não desvie os olhos disso. A gente consegue dar, porque a gente não vai conseguir falar, né, Kogo, a venda ou não venda a sua soja, venda ou não venda o seu milho. Claro que isso exigiria uma entrevista para a gente falar só de soja, só de milho, mas eu queria entender de ti assim, se a gente tem alguma orientação geral para dar para o produtor, para que ele possa passar por essa turbulência toda sem ser pego no contrapé. Essa é a minha preocupação com o produtor. A gente consegue trazer uma orientação geral para o produtor brasileiro nesse momento? Eu creio que a melhor coisa nesse momento não é realmente a gente ficar mais tão ligado a essa questão de preço. A gente tem preços elevados, sim, hoje. A gente está com patamares muito altos. É o maior patamar de preços de alimentos da história. É o segundo maior preço de soja em dólar, dólar deflacionado pela inflação americana. É o segundo maior valor da história. É o segundo maior valor do milho. É o maior valor do algodão na história. É o maior valor do trigo de toda a história. Então, eu acho que essa é uma preocupação que, ela, de fato, ela não existe. São cotações muito elevadas no Brasil, deixam margem para quase todas as atividades. Então, eu acho que o foco agora, essa orientação é a mesma que eu estou dando em todas as lives que eu faço, eu tenho abordado esse assunto, comprar imediatamente os insumos. Quem não está acreditando num risco de problema de falta mesmo de defensivos
e de fertilizantes até a hora necessária de uso está bastante assim, eu diria, não desinformado, mas bastante relaxado com uma situação que não permite titubear, tem que tomar essa atitude de uma vez. Nós temos aí um risco de pelo menos 20 a 25% de falta de potássio no Brasil, porque não há como alocar dos fornecedores globais tudo que o Brasil precisa. O Brasil importa 91% do potássio que usa, 85% dos fertilizantes, e também nos fosfatados também existe um potencial de escassez que pode não ser atendido a tempo. O fato de as importações que entraram no acumulado de janeiro e abril estarem praticamente iguais ao que entrou em janeiro e abril do ano passado não é nenhum alívio, só dá uma sensação que é relativamente falsa de que está tudo correndo bem. Essas importações que estão entrando em grande quantidade, inclusive de navios russos em line-up dos portos brasileiros, Sim. todas foram contratadas em setembro, outubro e novembro do ano passado. Nem se falava em guerra. Né? Então, tinha-se o quê? Preço alto, que nós já estamos vendo agora. A média de importação de fertilizante em abril é de $634 por tonelada, na média de todos os tipos de fertilizantes, que é 130% acima da média no mesmo período do ano passado. Agora, a partir de agora, novas cargas, por exemplo, da Rússia, que é o maior supridor de fertilizantes do Brasil, vai ficar muito mais difícil de ser contratado. Então, quem não está acreditando no risco de escassez está numa área, uma área realmente de risco de tomada de decisão. Essa que é a grande orientação que pode ser dada, tome a sua decisão de comprar insumos o mais breve possível, que é a única coisa que está na mão do produtor agora, que o preço não está na mão dele e está elevado, está atrativo. Com certeza. Kogo, muito obrigada por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Um prazer receber você aqui. Como eu falei, né, a gente tem uma audiência no Bom Dia Agronegócio muito qualificada, muito questionadora. Ter você para responder essas perguntas para nós é um prazer. Obrigada. Bom final de semana para você, mas boa sexta-feira de trabalho, que eu sei que teu dia ainda vai ser bastante cheio, né, Kogo? É isso mesmo. Bom dia a todos também, um excelente dia, excelente semana e que tenham todos um ótimo ano, um ótimo ano agrícola. O Brasil continua muito bem no agro e vai assim continuará. Tá? Um bom dia a todos aí e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima, Kogo. Um abraço. Eu que agradeço. Até mais, meu amigo. Até. Pois é, senhoras e senhores, falem com quem entende, não é? Chamem quem sabe mais do que você para falar. É isso, o Carlos Kogo é um grande profissional, né? E essa visão geral do Carlos Kogo é completamente importante. Por que eu chamei o Carlos Kogo para estar aqui conosco no Bom Dia Agronegócio? Porque dessa forma eu consigo falar com você que me pergunta do boi gordo, com você que me pergunta dos fertilizantes, com você que me pergunta do leite, com você que me pergunta da soja, do milho, do arroz, do feijão. Perceba, o Kogo usou um termo muito interessante. A gente está com a tempestade depois da tempestade perfeita. Quer dizer, é um momento completamente sem precedentes. Então, há uma escassez de tudo, há uma escassez de insumos, há uma escassez de matérias-primas. Então, tudo isso impacta muito o seu dia, né? Então, já se você está chegando agora no Bom Dia Agro, se você está no YouTube, você consegue voltar um pouquinho e conferir toda a conversa aqui com o Carlos Kogo. Começou cedinho, começou era 10:50, então a gente está aqui já meia hora alugando o Carlos Kogo, né? Mas ele sempre muito gentil, sempre achando um espaço para estar conosco aqui no Notícias Agrícolas. Já há muitos anos essa parceria acontece. Então, fico feliz que pudemos, então, ter Carlos Kogo conosco neste Bom Dia Agronegócio, respondendo aí perguntas para todo e qualquer produtor brasileiro, porque o momento é completamente importante. Mais do que isso, a orientação final do Carlos Kogo é: olhe para a sua compra de insumos, hein? Tá na hora de começar a tomar as suas decisões. E isso é extremamente importante. É delicado? É muito. Mas tenha planejamento comercial, tenha um profissional do teu lado. O Carlos Kogo é consultor em agronegócio, né? Busca a Kogo Inteligência em Agronegócio, fala: Kogo, o que eu faço? Vamos fazer uma parceria, vamos trabalhar. Certo? Pessoal, hoje a gente vai fazer fez esse Bom Dia Agro especial aí também para fechar a semana e tudo mais.
né? E ele falou muito sobre juros, sobre crédito, sobre maquinário, sobre fertilizante, como eu falei, falou para todos os produtores. Então, eu tenho até as 9h30 para estar com vocês, então vou fazer o seguinte, vou fazer a nossa rodada de preços agora e vou comentar um pouquinho dos mercados e do que já é notícia na manhã dessa sexta-feira, tá certo? E vou também, claro, olhar os comentários de vocês, né, que estão aqui conosco sempre. Soja, já passamos os preços, né? Temos o mercado em alta nessa manhã de sexta-feira. O contrato julho, 16 dólares e 92 cents por bushel, com 0,4% de ganho na manhã de hoje. O milho, 8 dólares e 11, caindo um pouquinho, 0,2%. O trigo, 10 dólares e 84, uma pequena alta de 0,05%. Os contratos, vamos abrir aqui o mercado de milho. Os contratos mais alongados sobem um pouquinho mais, mas também nada muito forte. E também, atenção ao que disse Carlos Cogo, que o produto que preocupa mais, naturalmente, é o trigo, né? O Cogo falou sobre isso, e de fato, né, a gente tem essa condição, e assim ela se dá realmente, né? Vamos lá. Concluindo aqui, a Bolsa de Chicago com os derivados de soja. O farelo hoje sobe forte depois de cair ontem intensamente, tem alta de 1,09% agora para o primeiro vencimento valer 434 dólares e 80 cents por tonelada curta, enquanto o óleo de soja realiza lucros, devolve parte das altas fortíssimas de ontem e tem 0,9% de baixa no primeiro vencimento, que tem 85 cents mais 82 por libra-peso. Bolsa de Nova York, altas fortes para o café, 1,7% de ganho para 2 dólares e 21 mais 30 por libra-peso. O açúcar tem baixa de 0,4% para valer 19 cents mais 16 por libra. O algodão, 1 dólar e 48 mais 50, subindo 0,6%. Perdão. O petróleo tem dia de alta, o WTI sobe 0,9% para valer 106 dólares e 33 cents por barril. Ontem o petróleo subiu muito forte, fechou com mais de 2% de alta, por isso que a gente vê a volta desses patamares. Perceba a volatilidade, perceba tudo aquilo que o Carlos Cogo falou se refletindo nos preços das commodities nessa sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha também no Brent, que tem alta de 1,4%, com 108 dólares e 75 cents por barril. Lembre-se, o Brent ele traz uma referência mais ampla, né, mais complexa, e também é referência para a Petrobras. E a oferta do Brent ela é mais ajustada, respeitando as suas proporções, do que o petróleo WTI. Então, por isso que a gente tem essa diferença de preço, essa diferença na variação, e lembrando, volto a dizer, que trata-se de algo global. Então, a intensidade vai ser maior naturalmente, né? Vamos lá, dando uma olhadinha nas demais commodities também, sobem ainda os preços do gás natural, o ouro sobe mais de 1%, a prata sobe 0,2%, bem como o cobre. O dólar index, vamos dar uma olhadinha, cai 0,4%. Então, hoje me parece ser um dia de menos aversão ao risco, né? Temos aí uma baixa do dólar, o dólar no Brasil recuando 0,9% para valer R$ 4,90. Ontem já fechou no vermelho, mas ao longo da sessão de ontem foi bastante volátil, testou altas e baixas, testou o patamar dos R$ 5, foi a 5,1, 5,2, voltou, fechou com R$ 4,94. Hoje abre o dia com 0,9% de queda, caindo R$ 4,90, tá certo? Senhoras e senhores, passamos pelos preços. Duas informações importantes. CMN aprova 6 bilhões de recursos para financiamentos do FUNCAFé em 2022. Medida atende a um pleito do Ministério da Agricultura para direcionamento dos valores feitos sem discriminação por linha de crédito. Essa notícia já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. E uma informação que chegou no final do dia de ontem, foi aprovado pelo Congresso o PLN1, que libera ali uma parte de recursos, né, libera 868 milhões de reais, destravando ali cerca de 24 bilhões de reais para o Plano Safra 21-22. Então, esse recurso que estava ali congelado, travado, passou pelo Congresso, o PLN1, para destravar esse dinheiro, né? E agora a gente vai entender como é que isso vai acontecer.
A abertura de crédito foi encarada como prioridade por deputados e senadores, já que produtores encontram-se na fase de pré-custeio da próxima safra em um ambiente econômico de alta de custos de combustíveis e insumos diante da guerra na Ucrânia. Parlamentares também chamaram a atenção para a importância do PLN a pequenos agricultores, uma vez que o projeto que aborda operações no PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, além de subvenções econômicas nas operações de custeio agropecuário, comercialização de produtos agrícolas e investimento rural e agroindustrial voltadas ao atendimento do Plano Safra 2021, precisa também ter essa atenção. Lembrando que o BNDES fez uma espécie de corte ali, né, na linha do PRONAF. A gente vai agora tentar entender como tudo isso se desenha para o produtor, se esse dinheiro já está disponível nos bancos, se os bancos voltam a ter esse recurso, tudo isso para a gente poder te responder esses questionamentos ao longo do dia, ok? Então, estamos acompanhando, certo? Temos aí alguns pontos, claro, né, a serem esclarecidos. Há muita incerteza sobre essa questão do crédito. Eu vou voltar a sugerir para vocês que ouçam o último episódio do Conversa de Cerca, o nosso podcast aqui do Notícias Agrícolas, um dos nossos podcasts, que nós temos ali o Antônio da Luz falando muito detalhadamente sobre a questão do crédito, as linhas de crédito, os volumes de dinheiro que serão destinados ou não ao Plano Safra, esse volume de dinheiro que ficou congelado ali, né, nos últimos dias, enfim, tudo isso que traz preocupação naturalmente ao produtor rural e que na sequência a gente vai entender como é que isso vai se desdobrar, tá? Pessoal que está conosco aqui no YouTube, muito obrigada. Criações Fernandes, o Alexander Kerber, o Samuel Aguiar. Carlinha, no Porto está 200. Portanto, era para estar 180 na lousa da cooperativa. Porém, ela está pagando 183 para o produtor. Por isso não está tendo vendas. Abraço. Samuel, vamos tentar entender, tá? Pode ser uma questão logística, pode ser uma questão do custo do carrego. Vou apurar para ti, tá, meu amigo? Deixa comigo. O Alexandre, aqui no extremo oeste catarinense, 188 a 150 reais, 190 reais para venda, soja, hein? Qual a média para o preço do milho para o mês de maio e junho? Pessoal, os preços do milho, eles estão em patamares elevados. Ali na B3 a gente tem preços acima dos 90 reais por saca. No interior do país a gente tem preços ali, base Campinas, até 94, 96 reais. Vai depender do prazo de entrega, do prazo de pagamento e da sua questão logística, né? Mas a gente tem preços interessantes para o milho ainda, tá? O Danilo Padovani nos mandando bom dia Danilo. O Maurício Alban, bom dia. Poderá a Cogo, a OMC, mexer nas regulações como barreiras tarifárias ou mesmo aliviar barreiras fitossanitárias em nome da segurança alimentar, já que tudo se agrava nesse momento? Maurício, não deu tempo de fazer essa pergunta para o Cogo, eu vou encaminhar para ele e aí a gente vai te respondendo por aqui, tá? Obrigada pela sua pergunta, completamente pertinente. Rafael Vieira, bom dia, Carla. Parabéns pelo Bom Dia Agro e hoje com a presença do Cogo, que nos traz muitos ensinamentos. O Rafael de Catalão, no Goiás. Obrigada, Rafael. O Albino House, toda vez que a soja começa a subir, pessoas correm vender, aí o preço cai novamente. Normal. Danilo Padovani, essa liberação vai ajudar a movimentar a indústria do agro. Vi na AgriShow que as máquinas estão demorando a serem entregues por falta de recursos para a fabricação. É isso mesmo, acontece e não é pouco. Né, como eu falei na entrevista do seu Ildemar Budke, que é gerente comercial da Vence Tudo. Os parâmetros de concorrência esse ano são diferentes, não são só os preços, mas são os prazos de entrega, essas peças, esses recursos para fabricação e a preocupação do produtor com o crédito, com as linhas de financiamento. E o Moder Frota, segundo as autoridades do Ministério da Agricultura, sobre essas especulações para o Plano Safra, não será uma prioridade do Plano Safra. Então, vale a pena você recuperar essa entrevista do seu Ildemar Budke, do gerente comercial da Vence Tudo, tá sempre conosco, grande parceira, para tentar entender como fica essa questão do financiamento para as máquinas, tá? E o Emerson Rossi também nos mandando bom dia. Agradeço pela gentileza, pelos comentários, vocês são sensacionais, né? Sempre muito gentis comigo e confiantes no meu trabalho, e para isso não tem, né, nenhum agradecimento que seja suficiente. A Meire dizendo, melhor portal. Obrigada, viu, Meire?
Deixa eu ver aqui. Bom dia, soja chega a R$200, eu respondi. O pessoal da Nelore Mucuri nos mandando bom dia, dona Eliana também. Alguém respondeu aqui, né? De tudo que estava subindo, né? Acho que é disso. E como ficarão as granjas e o confinamento com esses preços também? Souza 769. Souza, olha só. A gente tem uma preocupação muito forte quando a gente olha para a pecuária, de uma forma geral, e a pecuária engloba ali tudo, né? A gente está falando de custos de produção muito altos. O confinamento para o boi gordo já não fecha em alguns estados por conta dos altos custos de produção. Então, tem uma série de fatores que terão que ser observados. O confinamento ele vai acontecer, né? O alojamento vai acontecer, mas as margens vão ser apertadas. A resiliência dos produtores é que vai fazer a diferença agora para tentar entender como mitigar esses impactos tão agressivos nas altas nos preços dos insumos, tá? O Tiago Menezes, e sobre os fertilizantes? Acha uma boa opção os fertilizantes bolivianos? Olha só, Tiago, eu não tenho competência para te responder essa pergunta com profundidade, mas imagino que a partir do momento que a gente tem ali tudo dentro da regulação, tudo dentro, né, padrão de qualidade e tudo mais, vamos embora. Se for uma opção interessante de fornecimento, vamos olhar para isso. Então, pode ser, né? Precisa tu tá encaixado só com o que a gente precisa, né? A Fabiola, bom dia, Carla, bom dia, Fabiola, bom dia também para Luciara conosco e essa guerra que não tem fim, também o Souza dizendo, é uma coisa triste, é realmente bastante difícil. Senhoras e senhores, 9h35 pelo horário oficial de Brasília. Hoje, como eu falei, né, vamos deixar esse Bom Dia Agro um pouquinho mais curto, mas já tem muita notícia para você no noticiasagricolas.com.br. A nossa programação por lá também já começou. Guilherme Dorigatti foi para Guarda-Mor, em Minas Gerais, para falar sobre a safrinha de milho, que vinha bem, mas já começa a sofrer com a falta de chuvas. Ele está conversando com o Thiago Machado, que é produtor rural lá de Guarda-Mor, no estado mineiro, tá certo? Então, aproveite, use e abuse das nossas informações, que elas são apuradas justamente para você. Para concluir o nosso Bom Dia Agronegócio, vou te convidar novamente para participar da nossa premiação A Melhor História de um Agricultor. A gente quer conhecer as histórias das pessoas que estão por trás do agronegócio brasileiro. Para isso, você tem que fazer um vídeo gravado na horizontal no seu celular, deitadinho, de até 2 minutos, com boa qualidade de áudio e imagem. Tá? Contando a tua história, a história da tua família, a história de superação, a história de sucessão familiar, história do que você quiser. Contanto que seja um vídeo inédito feito para nós, para essa premiação. E temos ali, ó, na nossa parte de especiais, a gente tem ali, ó, premiação da melhor história de um agricultor. Vou pedir para a Letícia colocar na tela para vocês. Ó, ali tem o número de WhatsApp que você vai mandar pra gente, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai lá no final dessa página, vai ler o regulamento e clicar no checkbox. Li, estou de acordo com o regulamento. Vai clicar ali, nesse momento vai aparecer um botãozinho para você escrito enviar. Quando você clicar nesse botão, você vai direto para a página, para o nosso perfil do WhatsApp, o nosso número do WhatsApp, para mandar, então, os seus dados e o seu vídeo. Tem tudo explicadíssimo aqui, tá? Para você. E aí, os 5 finalistas estarão aqui conosco num evento presencial realizado no estado de São Paulo, aqui Campinas, no interior de São Paulo, pelo Notícias Agrícolas, para comemorar a agricultura, para comemorar os agricultores. Então, com tudo pago, direito a um acompanhante, você vem para cá passar um dia com a gente, tá certo? Num evento incrível que a gente está desenhando para você, já tem confirmação de presença de Roberto Rodrigues, doutor Roberto Rodrigues, doutor Alisson Paulinelli, estamos tentando trazer a ministra Tereza Cristina, tudo para que a gente possa pensar junto a agricultura e celebrar vocês, agricultores. Então, faça o favor de começar a produzir esse vídeo e mandar a tua história pra gente, tá certo? Como eu falei, tá tudo muito explicadinho ali, e claro que além dessa viagem aqui para Campinas, para participar conosco, o primeiro lugar vai levar um celular Samsung Galaxy S22, um curso da Agriinvest, um curso do Carlos Zumerli sobre segurança no agro e uma cafeteira. O segundo lugar vai levar tudo isso e mais um drone, né? Não um celular, mas um drone, um mini drone. O terceiro lugar leva os 2 cursos de uma cafeteira.
Cafeteiras da Cochupé, claro, a maior cooperativa de café do mundo. E o quarto e o quinto lugares vão levar uma cafeteira e a viagem para cá, tá? Então, pelo amor de Deus, que a gente quer te conhecer, certo? Então venha, mande a sua história, que a gente está bastante ansioso para te ouvir, tá certo? Vai ser uma votação popular, aí você faz a sua campanha e vamos torcer. Feito? Senhoras e senhores, obrigada pela companhia ao longo dessa semana toda. Na segunda a gente volta a se encontrar. Acompanhem a nossa programação pelo Notícias Agrícolas, o maior portal de agricultura da América Latina, tá certo? É isso, a gente trabalha para que você sempre esteja muito bem informado. Bom final de semana para você, até segunda-feira. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. E para comemorar o Dia do Agricultor, mais uma edição do prêmio A Melhor História de um Agricultor. Depois do sucesso da primeira edição, chegamos com a edição de 2022 melhorada, e para comemorar não só o Dia do Agricultor, mas também uma comemoração importante para o Notícias Agrícolas, né, Alex? 25 anos ao lado do produtor rural. E você conta a sua história pra gente. A gente tá louco para saber o que você tem feito nesses últimos 25 anos, como você tem trabalhado, como a sua família está envolvida no seu negócio. Enfim, boas histórias para que a gente possa premiá-las. É isso mesmo, que a gente quer saber é conhecer, na verdade, as histórias que estão por trás do agronegócio brasileiro, as pessoas e as famílias, e a gente está esperando você com a sua história. Nos próximos dias, mais informações para você saber como participar desse prêmio aqui no Notícias Agrícolas. Não deixe de participar.